Que os casamentos estão acabando? A que você atribui isso? Arthur, que tema importante. Obrigado por terem me trazido aqui. Tem uma série de fatores, né, cara? Tem o relativismo do homem pós-moderno, que não acredita em verdades absolutas, que questiona tudo e vai destruindo todas as fronteiras da tradição e das gerações passadas. Mas eu gosto de tocar num ponto que eu vejo como um ponto nevrálgico assim, nessa questão, que é a corrupção do imaginário. Né? O que nós vemos hoje na família é um esfacelamento de referências do que é o masculino, do que é o feminino, do que é beleza, do que é virtude, do que é durabilidade. E isso é um processo que vem ao longo de décadas, né? Hoje a gente vê que a consequência disso tudo, desde a revolução sexual na década de 60, resultou nessa cultura woke aí que já conseguiu destruir todas as franquias da indústria cinematográfica e não sei se resta mais alguma coisa, né? Por exemplo, eu percebo desde a infância dos meus filhos o risco que a gente corre, Lara sabe muito bem, ao escolher quais desenhos assistir. Você liga um Peppa Pig, por exemplo, e vê a Peppa chamando o pai de bobinho, né? Isso é só o começo de como vai entrando essa corrupção simbólica na mente das pessoas. Aí pra você não falar nem na linguagem neutra, né? Que já tem nos desenhos também, né? Aí já é escancarado, né? Então você tem, por exemplo, a geração atual de maridos, é uma geração que cresceu assistindo Banheira do Gugu, Big Brother Brasil, as novelas todas que nós conhecemos, né? E se acostumou com soft porn hollywoodiano. Então, imagina que marido vai ser esse, né? Quais referências ele tem do que é um homem virtuoso, do que é uma mulher virtuosa, né? E aí você tem toda essa bagunça que existe hoje por aí, né? Sim. Que outras corrupções do imaginário? Tô pensando aqui, por exemplo, você está falando dos maridos, mas do lado das esposas também. Muitas vezes aquela sede de competir com o marido, de não ficar por baixo. Aquela frase que a gente ouve desde sempre, né? Você tem que estudar para não depender de homem nenhum. Sim, né? submisso, o lance da submissão também, né? Exato, jamais ser submissa ao seu marido. Você tem que se colocar em primeiro lugar, ser poderosa, etc e tal. Essa corrupção também chegou ao imaginário feminino? Totalmente, né? Você pega as franquias que a cultura woke destruiu e todas apontam para uma mulher que geralmente é muito mais habilidosa do que os homens, não precisa de homem para nada. Elas chegam a ser, em muitos casos, superior, inclusive fisicamente aos homens, né? Mais fortes, mais poderosas, né? Eu pego, por exemplo, o caso icônico daquela trilogia última de Star Wars, por exemplo, aquela Rey, né? Você vê que existem símbolos preciosos que foram destruídos ali. Na trilogia original, você tem mentores, por exemplo, como o mestre Yoda. Você tem aquela coisa do velho sábio que passa a tradição, né? E tem toda uma simbologia. Luke Skywalker. Aí você chega na trilogia, na última, a pessoa que deveria mentorear a Rey seria o Luke Skywalker, o último Jedi, que deveria passar a traditio, né? Tradição vem de transmitir. Ela não precisa do Luke. A mentora dela, depois eles Ela é colocaram... autossuficiente. Ela já nasce incrível. Você não tem treinamento, não tem nada. E assim, depois eles forçaram a barra e botaram a princesa Leia para ser uma espécie de mentora, né? A Leia aparece voando do nada, né? Então é toda uma forçação de barra para dizer as mulheres não precisam de homens, né? A gente tem a figura do mentor sendo destruída, ela não precisa de mentores, até para a tradição ficar em segundo plano. Ela não precisa do homem heróico que demonstra para ela ser merecedor de ser o cuidador, o homem que a conquista, né? Eu tenho uma frase engraçada do Fulton Sheen, não sei se você conhece lá o Fulton Sheen. Ele escreveu certa feita que o nível de uma sociedade é o nível das mulheres. Porque se a mulher tiver um nível 9, nível 10, os homens vão ter que mostrar que são merecedores de ter uma mulher assim. Então, Fulton Sheen apontou para uma sociedade onde você tem mulheres virtuosas que exigem virtude dos homens. Elas são o parâmetro, né? Parâmetro. Então você necessariamente vai ter uma civilização pujante, uma civilização onde os homens querem trabalhar, produzir, mostrar que são virtuosos. Hoje você não tem nada disso. As mulheres não precisam mais de homens, né? Os homens têm acesso fácil a sexo casual, pornografia, virou tudo uma bagunça. Sim. Quebraram a gente quando quebraram as famílias e essa simbologia ordenada.